Pai do Senhor, meus queridos, boa noite. Hoje a gente começa um estudo, né? Nós dividimos da segunda carta de João. Hoje a gente vai estudar os 3 primeiros versos, onde João fala do amor um pelo outro, do conhecimento da verdade, viver a verdade, permanecer na verdade, tá? E o ensinamento sobre os falsos mestres. Então a gente começa com o texto. O presbítero, a senhora eleita, é os seus filhos aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Verso 2. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Verso 3. Graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Essa segunda carta de João, ela é curta, ela é breve, né? Mas ela traz ensinamentos mil. Então, ele fala do amor fraternal, a gente permanecer na verdade e a necessidade de andar na verdade. Então, foi na época que foi dirigida para a Ásia e a Ásia começava a se permear com ensino gnósticos, né? Que achava que Deus é um, Jesus é outro. Ou seja, estava começando a se corromper, há muito tempo, corrompia as escrituras. Porque a nossa igreja foi mais perseguida após a partida do nosso Salvador do que durante a dele, né? Quem sempre está nos cultos, em nossas classes, sabe que após a partida do Senhor Jesus, a batalha foi ganha até os dias de hoje, né? A gente levantar a voz nos dias de hoje para falar do amor de Cristo é sempre a gente ganha um rótulo, é extremista, a gente não está sabendo amar o próximo, ou seja, nós sempre somos atacados de todos os lados, e o Senhor falou, né, que por causa dele a gente ia sofrer inúmeras aflições. Então o ponto-chave desses 3 versos é isso, o amor fraternal, a gente vai começar a falar, a verdade que permanece, Cristo, e a necessidade de andar na verdade. Porque se eu digo que eu ando com Cristo, se eu digo que eu estou com Cristo Jesus, eu tenho que demonstrar de todas as formas. Comportamentos, atos, palavras, em todos os ambientes. Na igreja, como a gente sempre, né, os pastor fala, o pastor André fala, o pastor Samuel, o pastor Alexandre, é muito fácil durante as 2 horas de culto ser crente. E o antes de chegar no culto, depois do culto, cada um aqui tem diversas profissões. A minha profissão é complicada, porque você sempre está na berlinda entre o honesto, entre ser verdadeiro, porque advogados tem aquele famoso rótulo, né? Tudo passa por alguma coisa de errado, né? O rótulo, eu não quero falar essa palavra, mas sempre vai falar, todo advogado é ladrão. Principalmente na minha matéria, que é a trabalhista, sempre o cliente está desconfiando. E a gente, em outros campos da vida, seja no trabalho, temos aqui professores, pessoas que já se aposentaram, você andar na verdade, comunicar a verdade para o próximo, amar o próximo diante de qualquer situação, é extremamente complicado nos dias de hoje, né? Então, essa carta traz justamente isso. No primeiro verso, presbítero, a senhora eleita. Muitos acreditam que existem algumas correntes doutrinárias que fala que a primeira corrente, que ele estaria falando para a mãe com seus filhinhos. Tem corrente que acha que ele estaria falando para Maria. Outra corrente que está falando com Maria Madalena, e sim. Mas tem um teólogo, o pastor John Stott, que ele acredita que João estaria falando para uma pequena igreja. Não para a igreja eleita, né? Toda a igreja, não, mas uma pequena igreja que ele reencontrou e ficou feliz de encontrar aqueles que seguiram o nome de Cristo, os filhinhos, né, que ele fala, a igreja de seus filhinhos, que estavam andando na verdade. Ou seja, conhecer a verdade, como o famoso texto, conhecer a verdade vos libertará. Ao final do estudo eu vou dar algumas referências que a Bíblia sempre se comunica, em todos os cantos. Foi como na aula passada, texto, contexto, pretexto. Então você sempre vai encontrar comunicações de um texto com outro texto. Isso é invariável. Então ele ficou feliz de encontrar os filhinhos da igreja, né, os discípulos que estavam andando na verdade. Nos dias de hoje, por exemplo, temos a classe de batismo, temos o dia a dia, você se batiza, entra na classe de discipulado para os novos convertidos, que muitas denominações fazem isso, porque é aí que começa
o grande desafio do cristão, né? Você já conheceu o amor de Cristo. Você foi aceito por Cristo. Você passou por um discipulado. Você conhece a verdade. Você foi apresentado a verdade. Agora vem o quê? O exercício da verdade no dia a dia. É você procurar na igreja sempre a verdade, nas escrituras, para você não sair daquilo que foi te apresentado, que é o amor de Cristo, sabe? Que é o perdão. Porque, variavelmente, nós não merecemos a graça, somos pecadores. Mas, pela misericórdia do Senhor, nós temos o direito. Porque se fosse pela vontade de Deus, ninguém estaria mais aqui, né? Vamos falar a verdade assim, no sentido de que pecamos, pedimos ao Pai, pecamos, pedimos ao Pai, mas temos que trabalhar em cima de uma verdade que o Senhor nos ama, Ele quer o melhor, mas Ele quer que nós estejamos sempre na verdade dEle, sempre com Ele o tempo todo. E pregar a verdade nos dias de hoje não é tão difícil como era naquele tempo. Naquele tempo, você sofria inúmeras perseguições, violência. Hoje, a violência é verbal. Às vezes, você quer se pronunciar, tem os movimentos à torta e à direita da sociedade, mas quando você quer pregar a verdade, por exemplo, tivemos evento agora nas Olimpíadas, né? A menina lá do skate foi fazer linguagem de sinais, ela sofreu um processo. A imprensa abafou, mas ela foi. O surfista lá que foi na semifinal com o Gabriel Medina, ele teve que ir às pressas a tampar. Estava Jesus Cristo, exorta, Jesus Cristo é o Senhor, frase ela teve que apagar. Não pode. Coroa de Cristo não pode. Mas houve outros eventos, né, que não é o local para discutir, que foram permitidos. Ou seja, qual é a verdade? Quando a gente anda na verdade, até onde você está disposto de lutar pela verdade? Até onde você vai amar Cristo para conseguir defender uma verdade que você fala que anda? Porque você não pode ser extremista. Eu amo Deus sobre todas as coisas, aí você vai para o extremo. Aí você não vive a verdade, que é o perdão, o amor ao próximo. Aí não, vou ver a verdade. Aí você esquece de amar a Cristo. Não, é a ferro e fogo, como está aqui na palavra. Eu vou aqui. A gente não consegue, a gente não pode ser os extremos, né? A gente tem que andar com Cristo do jeito que Ele nos amou, a gente tem que amar o próximo. Mas, irmão, a pessoa é horrível de tratar. Meu companheiro de trabalho, ame. Mas o meu irmão de sangue, ame. Mas o fulano, ame. Porque se você não consegue amar o seu próximo, eles tendo um problema, como é que você pode amar Cristo? Como é que você pode dizer que está, na verdade, está no caminho do Senhor e dizer que ama o próximo? Se você não consegue amar o próximo e não, automaticamente você não ama Cristo, você não está em nenhuma verdade. Você não está em nenhum lugar. Você está onde? Dentro do mundo que Jesus te colocou. Na hora que Ele te aceitou como pecador, que Ele te apresentou o amor dele, que o Pai colocou assim, o Filho se sacrificou por você na cruz. O exemplo da cruz foi um amor por nós. Ele queria, como ele fala na passagem, não, se puder afasta esse cálice à frente, mas por amor ele falou, não, mas eu aceito a tua vontade, porque ele vivia uma verdade, que veio para nos salvar. E a gente, até onde a gente está disposto a amar Cristo para viver a verdade dele? Até onde nos interessa, até onde, eu sempre brinco, falo com meus colegas, você vive o sou eu ou eu sou? Né? Hoje em dia acho que está faltando isso. Eu sou ou sou eu? Qual a verdade que você está pregando aí fora? Não, eu sou cristão, eu sou teólogo, eu sou presbítero, eu sou diácono. E até onde você está indo com esse amor que você está pregando? Você vai até a página 2, quando seu irmão cai, qual é a primeira parte do corpo que você movimenta? É a mão ou a língua? Né? Qual a verdade que você vai pregar para aquele irmão que está no pecado? Ou naquele ambiente de trabalho, qual é a verdade que você vai pregar para todo mundo olhar para você? Não precisa falar que o Flávio é cristão, que a Cris é cristã. Ela é diferente. A gente fala que um monte de coisa. Eu coloquei o Flávio no grupo lá, mandei um vídeo legalzinho, ele saiu. Coloquei de novo mais um vídeo que saiu. A Cris não comenta nada. Cris, você viu o professor André? Deu uma aula lá de matemática. Meu Deus do céu, só Jesus na causa. A Cris, não é mais fácil de perguntar para ele qual é a dificuldade que ele está tendo do que apontá-lo?
Sabe? Qual é o amor que a gente está tendo pelo próximo, em toda e qualquer situação? Muitos falam em fazer missões, não que eu vou amar. É importante você ir para outros países, para ir para outros estados, mas às vezes o campo missionário está dentro da sua família, está no seu vizinho, está no seu trabalho. De repente aquela irmã que está calada, ela pode estar pensando em suicídio. De repente ela está querendo o quê? O que você está tendo, irmã? Você está triste? Eu notei que você está meio triste. A gente está na roda de conversa lá na sala de aula, lá, sala do professor, você fica quietinha, quer conversar, tomar um chá, comer um pão de queijo, vamos conversar? Simplesmente não. Deve ter mal resolvida. Tem umas que falam isso, né? Deve ser um mal resolvido da vida. Cadê o amor? Então, nessa época, João estava preocupado com isso, né? Na igreja de Ásia, aonde está indo o amor de Cristo? Cadê a verdade? Os ensinamentos, mais à frente vamos falar dos falsos mestres, que a igreja prega, tem igrejas que pregavam a verdade. Qual a verdade eles pregavam? Era de Jesus Cristo? Ou eram os ensinamentos que foram permeando a igreja ali? E ele estava preocupado com isso. Tanto que quando ele começa no primeiro, ele não atrai para ele, né? Isso é muito importante, é uma lição de quem anda na verdade, da humildade de João, ele não atrai para ele. Podia colocar, eu, João, me dirijo. Não, o presbítero. Naquela época, o presbítero, das várias tradições, por exemplo, no mundo dos judeus, o presbítero é aquele que tomava conta lá da sinagoga, o ancião. Para os gregos, era uma autoridade civil. Para o cristão, é aquele que ensina. Então, João procurou ensinar. Voltar a trabalhar a parte do evangelho, porque ele estava preocupado com a igreja, que estava sendo permeada por ensinamento gnóstico, que estava se afastando também. Aí volta para a verdade. Qual era a verdade que estava sendo pregada naquele tempo, que estava afastando os cristãos, os seguidores de Cristo, né, da verdade? Para onde estava indo? Que verdade estava sendo pregada? E ele estava preocupado com isso. Falou, não, temos que fazer alguma coisa para voltar, como a gente fala, né, ao primeiro amor. Então, ele ficou muito alegre quando encontrou a igreja, essa pequena igreja lá, né, que é onde o texto é direcionado, e viu que muitos ainda continuavam na fé. Gaio. Então, ele ficou feliz, encontrei a igreja, né? Então, ainda tem como a gente conseguir propagar a mensagem. Entendeu? E andar na verdade, como eu poderia, assim, de modo bem fácil de entender, andar na verdade vai desde o primeiro dia da manhã, desde a primeira hora da manhã, você já tem que procurar a verdade. Qual é a sua prioridade? Porque você pode falar para todo mundo assim, eu falo para a Cris, e Roberto, você está falando de bom? Não, estou estudando, comprei mais uma Bíblia de estudo, eu falei a minha verdade. E qual é a verdade, desculpa a redundância, verdadeira? Qual é a minha prioridade pela manhã? Eu amo Deus, mas de manhã eu levanto, vou orar, vou pegar minha Bíblia, sentar ali, minha xícara de café, faço minha oração, ou se não quiser tomar sua xícara de café, faz seu jejum. Qual é a prioridade? Não, eu amo Deus sobre todas as coisas. O que você fez hoje pela manhã? Eu dei uma olhadinha no WhatsApp, meus e-mails, fui ver se tinha audiência, respondeu as coisas. Você não falou que ama Deus sobre todas as coisas? Qual é a sua verdade que você está pregando? É muito fácil eu chegar e falar para a irmã aqui, irmã, de manhã, beleza. Eu estou mentindo para mim, não estou mentindo para a irmã. Porque o Senhor sabe a minha verdade. Então, às vezes, você estar com a verdade, e a gente tem que ser fato nesses 3 primeiros versos, que tem que estar conosco o tempo todo, dependente da situação. Mas, poxa, irmão, e se eu tiver que faltar com a verdade para me beneficiar? Mas não vou prejudicar assim, não vou prejudicar ninguém demais. É para eu não sofrer. Mas que verdade é essa que você fala? E quando você prega as escrituras, quando você vai falar do amor de Cristo para alguém que de repente não acredita, vou falar particularmente de mim, lá no meu escritório, somos em alguns sócios, tem um sócio lá, né, não vou falar se é masculino ou feminino, né, que ele é do candomblé, essa pessoa. E ele sempre pergunta assim, tu é cristão, mas e quando tem problema? Falei, coloca na mão de Cristo. E se tiver isso, semana passada eu dei o testemunho na consagração que eu fui curado de um aneurisma. Após 35 anos lutando, remédios e tal, foi na semana que o pastor fez aquela semana de curas e milagres, eu estava na igreja, ele falou, coloca a sua mão. Eu não ia ficar levantado porque sou muito pequeno e ia ser complicado ficar muito tempo em pé, né, tapar a visão dos outros.
Eu coloquei a mão no local, era aqui na. Foi a única coisa que eu decorei de medicina. Lado direito occipital. Outras palavras mais difíceis, deixamos para quem é biólogo, para as palavras mais difíceis. Eu não tenho inteligência para isso. E eu coloquei a mão. Na semana seguinte eu tinha que fazer a minha ressonância. Fui tranquilo. Cheguei lá, deitei. Gosto de dormir, né? Tirei um cochilo ali, aquele barulho todo, eu consegui dormir. Quando eu peguei, como todo bom brasileiro faz, já abri o exame antes de eu chegar no médico. Abri, vi os 3 laudos, todos ok. Ao mesmo tempo, eu fiquei com aquele nó na garganta, mas se eu ficar chorando na rua, eu falo assim, pô, tá aquele cara chorando no meio da rua. E eu cheguei, a pessoa viu meu testemunho, falou, pô, vi teu testemunho. Eu falei, você também pode. Que essa pessoa também está passando por um grave problema neurológico e vai se operar. Eu falei, você também pode ter essa graça, esse milagre na sua vida. É só você falar, Jesus, me aceita aí. Sou pecador, estou aqui só o pó. Então, irmãos, eu sempre tento mostrar para eles a verdade que eu sigo, que eu ando, que eu permaneço uma verdade. Mas é fácil? Não, nunca vai ser fácil. A gente andar na verdade, a gente fala do amor de Cristo, mas você pode amar essa pessoa? Todo dia eu oro por ela, por essa pessoa. Para que um dia, nem que seja na mesa de operação, pós-operatório, eu não sei o que o Senhor pode fazer, o amor de Deus pode fazer por ela. De repente, na mesa de operação, quando ela voltar, fala, sabe de uma coisa? Vou para Jesus, é melhor. Porque se os deuses dela, como era o tempo de Baal, não puderam fazer, não curou, ela falou assim, eu queria conhecer, poder e tal, por isso que eu estou lá, eu falei, pô, mas isso é fácil. Eu tenho que fazer meu santo. Eu falei, isso é fácil. Quer que eu te fale uma verdade? Olha só, a gente falando a verdade de novo quando a gente é cristão. Se você entregar sua vida para Jesus, ele te dá poder, ele te dá graça, ele te dá conhecimento, só precisa você amá-lo. Só precisa você entrar. Tá aqui, Senhor, minha vida. Gente, a gente pode se perder aqui à noite eu falando quantas vezes do amor de Cristo na minha vida. Primeiramente, eu estar aqui com vocês, eu agradeço demais pelo amor de Deus. Então, sempre eu vou procurar buscar a verdade para entregar para o meu próximo. Independente se é meu vizinho, de repente eu posso encontrar uma pessoa para falar da verdade, viver a verdade, como João encontrou a igreja local, de a gente permanecer a verdade, a Bíblia está recheada, por mais das situações que você teve. Daniel na cova dos leões, os meninos lá, Sadraque, uma fornalha, eles nunca deixaram de falar a verdade, de pregar a verdade, de permanecer na verdade. Eles sempre estiveram ali e falando sempre do amor de Deus. Amar uns aos outros é cultivar relacionamentos autênticos baseados na fé. É difícil amar um ao outro? Demais, né? Porque a gente nunca espera a pedrada ou ser machucado por quem está próximo, né? Não, meu irmão, meu amigo, meu pai, minha mãe, não, jamais. Mas o amigo quando vem, o parente quando vem machuca, você sempre espera de alguém que você teve uma rusga no trabalho, na rua, no vizinho, num ônibus, você sempre espera. E como que a gente consegue amar o outro? É você permanecer na verdade. Se Cristo nos amou de tal maneira que Ele se entregou para nos salvar, por que toda a gente não faz o sacrifício vivo? De se entregar pela verdade, pelo amor de Deus, para poder amar o próximo, seja em qualquer circunstância. Mas ele vai me machucar de novo. Ame, perdoe. A gente não é obrigado a conviver, né? A gente sempre ouve, eu tenho comigo pelas pregações que já ouvi dos nossos pastores, o pastor André já falou isso várias vezes, eu não preciso ser amigo novamente. Se eu por acaso ferir a minha amizade com a Cris, ela pode me perdoar, me dar boa noite, boa tarde, beleza? Ela vai ser educada, eu vou ser educado. O errado, eu que tenho que pedir perdão para ela. Eu que tenho que ir lá falar com ela. E ela vai me perdoar, mas ela não é obrigada mais a sentar na mesma mesa que eu para tomar um café. Mas a gente tem que amar uns aos outros. A gente tem que respeitar, a gente tem que ver a verdade. A gente tem que buscar de todas as formas reconhecer a graça e a misericórdia de Deus. Porque a graça não adianta, irmão. A gente não é merecedor da graça, né? A gente é tão falho, a gente é tão imperfeito. E Deus, se Ele quisesse terminar com essa história, mas não, pela misericórdia, Ele falou, não, eu te dou mais uma chance. Todo dia de manhã,
o Senhor, pelo amor que Ele tem a gente, dá mais uma chance para a gente pregar a verdade dele. Vai lá, estou acreditando em você. Estou te dando mais um dia aí, vai lá. Vai na rua lá e prega. Vamos? Estou contigo. O fiel Espírito Santo está contigo. Vamos embora? Bora. Então, essa epístola de João, quando ele trabalha o amor, que ele vai buscar lá na igreja, né, que vê que permanece, ele está preocupado com o restante da população lá, sabe? Com outras doutrinas, outros ensinamentos que estão afastando o povo de Deus. Ele está preocupado com isso. Por isso que ele escreveu essa carta, que é um conjunto, né? Primeira, segunda, terceira João. E dentro dessa segunda carta, ele se preocupa demais com a pregação do que verdade, né? Volto a falar da verdade. Os ensinamentos estão sendo verdadeiros. Hoje em dia a gente vê, né, muito ensino de prosperidade, de recompensa. Se a irmã dá o dízimo, então Deus dá. Se outro... Essa é a verdade que Cristo pregou? Sabe? Foi isso que Cristo veio aqui na terra pregar para nós? Não, se você me der, eu te dou. Ele não te prometeu, a gente não prometeu nada. Eu vou te dar nada, irmã, de volta. Mas se você me amar de todo o verdadeiro coração, eu vou te dar uma recompensa, que é a vida eterna. Então a gente tem que parar de se preocupar com esse mundo, né? E eu nasci no estado, o nosso irmão Flávio nasceu em outro, mas a gente tem que ver que a nossa identidade tem que ser a do céu. Sabe? A gente tem que reconhecer que quando Deus nos concede as graças dele, a misericórdia dele, a gente tem que reconhecer que o nosso lugar não é aqui. A gente não está mais aqui. A gente não pertence. Essa é a verdade que a gente tem que pregar próximo. Irmão, vamos caminhar lado a lado, né? Sabe, estou te apresentando um mundo diferente, um mundo melhor. Essa é a verdade que a gente tem que pregar todos os dias. Vai ser difícil, então por isso que a gente tem que crescer na graça, a gente tem que buscar o conhecimento, porque o conhecimento nos livra das falsas verdades, né? Nos livra dos falsos ensinamentos. Você conseguir trabalhar a palavra de Deus de forma correta, buscando nos verdadeiros líderes, e mais à frente, nas nossas próximas aulas, eu vou explicar como a gente consegue identificar os falsos mestres, que você vai conseguir andar na verdade, não na sua verdade, mas na verdade de Deus. Então você tem que, não adianta o cristão apenas se alimentar na igreja. Todo dia é um exercício de procurar a verdade. Todo dia, sabe, você ir na Bíblia, conversar, se aconselhar com o pastor, com o irmão que está mais tempo na caminhada. De repente aquele irmão tem um conhecimento a mais que você ainda não tem, porque você está começando. A Bíblia é de fácil entendimento, mas de difícil compreensão em muitos momentos. Nesse momento você tem que ter um irmão do seu lado. Era isso que o João estava preocupado. Cadê o pessoal aqui, né? Tem meus irmãozinhos aqui, mas olha só, em volta, o que está acontecendo. E o presbítero é isso. A palavra do presbítero, uma das expressões, das traduções de presbítero, é aquele que ensina. Então a gente tem que ensinar o próximo. Se você está vendo um irmão que ele está, né, no caminho, que ele ou não conhece Cristo, ou se conhece, ele está de certa forma se afastando da verdade, incumbe a nós, como mensageiros do Senhor, e até aquele irmão, falou, irmão, vamos alinhar aí o caminho, vamos arrumar o GPS para o céu, você está se afastando. E era isso que o João estava visualizando lá na Ásia, que estava se afastando, pessoal. Estavam sendo permeados por ensinamentos que de nada falavam da verdade de Cristo. E assim, e nesse texto eu encontrei referências, para quem gosta de anotar. Eu encontrei a primeira, 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e verdade. Não, João falou no segundo, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Olha só, 1 João, as 3 cartas é uma sequência. Ele procurou nessas 3 cartas pregar a verdade, estava preocupado com o que estava acontecendo naquela região. A segunda referência, 3 João, tá vendo? 1ª, 2ª, 3 João 1:1. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Então quando ele encontrou Gaio, ele falou, continua. Meu discípulo, Mateus 28, discípulo. Se a gente anda na verdade, a gente é a verdade em Cristo, a gente vai conseguir fazer discípulos. Eu lembro que
teve um estudo aqui na nossa classe, durou o ano passado todinho, que no final era isso, Mateus 28, quais são os discípulos? Eu sempre pergunto sempre converso com amigos cristãos, eu falei assim, qual vai ser, o que tu vai entregar no último dia de vida? Você discipulou quem? Qual foi o teu discípulo na terra? Para quem você pregou a verdade? Você viveu a verdade para pregar assim, ó, olha aqui para trás, assim, ó, estou trazendo aqui na turma aqui, pela honra e glória do teu nome aqui, esses aqui são os meus discípulos, são os seus discípulos. Eu preguei a verdade para eles. Então, baseado nisso, que é o presbítero amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Olha de novo a verdade aí. Então, se a gente não conseguir viver a verdade das Escrituras, eu acho que vai ser em vão nossa passagem aqui para a Terra, né? A gente desconhece a verdade. Como o Senhor disse, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, se a gente não conseguir se libertar do pecado, de tudo que nos afasta do Senhor, como eu sempre falo assim, Senhor, me afasta de tudo que afasta de Ti. Eu quero conhecer a verdade, eu quero viver a verdade todos os dias. Nem que para isso tenha que doer, e vai doer. Graças a Deus vai doer, porque se a gente não está incomodado com o mundo, alguma coisa está de errado com o cristão. Eu sempre digo, aquele cristão que não consegue orar, jejuar e ler a palavra, ou seja, conhecer a verdade, alguma coisa está errada. Ou ele tem que fazer igual foi no Nicodemos, nascer de novo, que Jesus falou para Nicodemos, nascer de novo, ou ser uma frase mais forte, já está dormindo no colo do maligno faz tempo. Faz tempo, né? É forte, mas se eu não consigo jejuar, não estou falando, a gente, veja bem, Deus não quer o sacrifício vivo seu, Ele não quer nada que vá além da sua capacidade. Será que a gente não consegue 1 hora pela manhã, dedicar um tempo? Nós temos 24 horas, irmãos, para viver a verdade de Cristo. Será que 1 hora você não pode dedicar exclusivamente para Ele? Nessa 1 hora aqui eu vou para o meu quarto, vou me dedicar à oração, ao jejum e à palavra. Eu sempre digo, quando alguém me pergunta, por onde eu começo a Bíblia? Você não tem nenhum conhecimento, por onde você começa? Começa por Provérbios. Um mês, lê Provérbios. Cada dia Provérbios tem um ensinamento, tem a verdade, tem um aconselhamento que você não vai. Para cada dia você vai ter, para tudo, irmãos, para tudo. Você vê como a verdade de Cristo está presente em cada pedacinho da Bíblia. Provérbios, para mim, talvez seja o livro que é o aconselhamento diário. Seria seu livro de cabeceira, livro de Provérbios. Se no dia 1º tem um ensinamento, no dia 2 tem um ensinamento, até chegar no dia 31, quando o mês for 30, os últimos 2 você acaba ganhando no mesmo dia. Mas todo dia Provérbios te ensina algo, te ensina a verdade de Cristo. Você nunca vai conseguir se afastar. Se você realmente aplicar aqueles ensinamentos, dificilmente você vai deixar de andar na verdade. Dificilmente você vai deixar de amar o seu próximo. Dificilmente alguém vai te afastar de Cristo com a doutrina que não é de acordo com a palavra do Senhor. E João 8,32, é aquilo que a gente acabou de falar, né? O texto famoso, quem não conhece, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se realmente você anda a verdade com Cristo, se realmente você prega aquilo que você realmente estuda, lê, você prega, aplica, é impossível, eu ouso falar isso, eu acho que é impossível você se desviar do caminho, a não ser que você queira. Mas acho que é impossível você se desviar do caminho do Senhor. Se você realmente conhecer a verdade, viver a verdade todos os santos dias. É saber, joelhinho no chão, se quem não pode por algum problema físico, ficar sentadinho ali, orar, ler a palavra, ler. Hoje em dia, é impossível você não viver a verdade. Ah, mas, irmão, dá sono ler, tem áudio. Ah, mas não tenho paciência, tem vídeo. Você não tem como escapar da verdade do Senhor. Você não pode dar desculpa. Mas, olha, irmão, mas assim, ler um texto grande, tem aplicativo que te dá perícopes todo dia, dá um pedacinho todo dia para você de manhã. Tem vários aplicativos de manhã, te dá uma passagemzinha, você leu, aí volta no primeiro salmo, mas meditar noite e dia. Você tem um versículo no dia para você meditar. E você pode ter certeza que o Senhor vai direcionar para você justamente a palavra que você precisa para aquele dia. Eu acho que é impossível, né? A caixinha d'água tirar, igual aquele periquitinho que ficava no realejo, tirar, não. Deus vai direcionar para você exatamente aquilo que eu preciso. Eu posso dizer assim, uma passagem breve da minha vida, eu fui atrás de uma verdade que não era verdade. Eu fui pedir uma ajuda na terra.
Mas não pode pedir? Pode. Mas acho que eu fui pedir para a pessoa errada. Na mesma noite, por isso que eu digo, o Senhor, Ele te dá a palavra que você... Na mesma noite, o pastor Luiz Fernando falou assim, qual a voz que você está ouvindo? Falei, opa. Falei, senhor, não precisa responder tão rápido assim, né? Dá um tempo só para preparar assim, o lombo, né? Para a pancada, você está ouvindo a voz de quem? Do mundo? E a voz de Deus? Você já apresentou para Deus o seu problema? Enfim, a palavra se desenrolando. Cheguei a pedir perdão, na mesma hora pedi perdão para o Senhor, pedi misericórdia para Ele, fui orar, fui jejuar, fui buscar, ler a palavra, buscar sempre Deus. Na outra semana Ele me respondeu positivamente, para a honra e glória dEle. Então, quando a gente vive a verdade, a gente procura estar sempre buscando a verdade, é impossível dar errado aqui na Terra para a gente. Eu acho que é impossível dar errado. De qualquer forma, vai ser difícil? Vai, porque não é no nosso tempo. A gente tem consciência disso. Ah, vai orar hoje, amanhã aconteceu? Não. Deus tem que te preparar. Se Ele preparou tudo isso aqui para nós, você acha que vai ser da noite para o dia que você vai alcançar a medalha de ouro? Não. Você vai passar por eliminatórias até chegar na final. Mas com certeza, o prêmio é a nossa salvação. O prêmio é o reino de Deus. Então é por isso que a gente tem que sempre acreditar na verdade do Senhor, não deixar qualquer tipo de palavrinha te desvirtuar, te tirar daquele meio. Porque senão, onde você vai parar? Aí 1 Timóteo 1:2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor, as falsas doutrinas e o evangelho da graça. Então, quando a gente não está bem alicerçado na fé, a gente não busca sempre a verdadeira palavra de Deus, a gente acaba igual a Timóteo aqui, acreditando em falsas doutrinas. Você acaba colocando na sua cabeça falsas promessas que você, de repente, está no caminho certo. Não, mas olha, irmão, se você for por esse caminho aí, vai demorar demais. Se alguém aqui já leu o livro Peregrino, acabei de ler semana passada, ele no caminho, né? No caminho tem o volúvel, tinha o cara que falava demais, e às vezes a gente acaba caindo nessas aí, né? Se a gente não tiver alicerçado no amor de Cristo, na verdade do Senhor, nas Escrituras, tiver em oração, em jejum, a gente vai. Aí de repente você está, lógico que aqui a gente não está aqui para falar de determinadas igrejas, mas vamos falar no dia a dia. Dentro, de repente, você está acreditando que se for por um caminho, olha, eu tenho que buscar a palavra aqui. Não, pô, irmão, pelo amor de Deus. Deus, assim, você pode orar, não precisa orar todo dia também, pelo amor de Deus. Ler a palavra todo dia, nossa, vai virar um carola, vai virar um crentão, meu Deus, super crente. Puxa a blusa, tá um S lá e uma Bíblia. Não, é a constante. A verdade se renova a cada dia. De repente, aquela palavra que você leu semana passada, você leu essa semana, já te dá um novo plus na sua vida cristã. Isso é importante para a gente. Você lê, relê. Ah, eu já li a Bíblia 10 vezes. Leia 11, leia 12. Eu vi uma senhora que ela leu 65 vezes. Quem dera eu ler 30 pelo menos. 65 vezes. Ela falou que cada vez que lê a Bíblia, ela aprende de novo com Cristo, que o caminho é válido. Então por que a gente tem que se contentar em apenas ficar pelo meio do caminho, se de repente ouvir uma falsa verdade e se não buscar a verdade mesmo, não ir atrás, comprar uma Bíblia de estudo, fazer um seminário, enfim, de todas as formas está tudo ao nosso alcance. Então não tem como a gente fugir da falsa doutrina, não tem. Mas tem como a gente rejeitar as falsas doutrinas. E por último, dessas referências, Efésios 4:15. Antes, segundo a verdade em amor, crescemos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, acho que tem muito que falar de Efésios assim, né? Cristo, topo. Cristo, meu alvo. Céu, meu lugar. Verdade, aquilo que eu prego, aquilo que eu vivo. Sabe? É dentro da sua casa, que a gente estava brincando no ônibus. O pecado vai estar logo na frente, mas você tem condições de desviar. É o que eu sempre falo assim, você está prestes a estourar. Tem uma velha máxima que eu aprendi
quando eu estava no quartel, que um tenente falou para mim assim, na beira do precipício, você dá um passo à frente ou um atrás? Então, se você está alicerçado em Cristo Jesus, na verdade de Deus, você não vai dar esse passo à frente nunca. Talvez você se aproxime do precipício. Isso vai ser inevitável no nosso dia a dia, que a nossa briga não é contra a carne, contra todas outras coisas. Mas você não vai dar o passo à frente para cair no precipício, se você estiver alicerçado na fé. Se você entender que Deus amou de tal maneira o mundo que Ele deu o Filho dele por nós, mesmo a gente sendo merecido. Às vezes eu fico lá em casa nos devaneios de cristão, eu fico imaginando o inimigo falando assim com o Cristo, pô, você vai morrer por Adalberto ali? Pelo amor de Deus, mano. Falou, vale a pena. Não, mas o cara lá é ladrão, rapaz. Outra ali engana, outra ali estelionatário, pô, ele trabalha, ele é advogado, ele defende os caras lá da cadeia lá. Eu acredito nele, de repente ele pode mudar de vida, de repente ele pode deixar de ser corrupto, pode deixar de ser ladrão, pode deixar de defender, precisa que defender faz parte, de repente ele pode deixar de ser amigo dos caras lá. Porque a gente sabe que tem, a gente sempre vê na televisão as coisas que acontecem com alguns advogados. Mas Cristo deve ter falado para ele assim, não adianta, você pode falar o que você quiser, até você acredita em mim que eu posso salvar essa humanidade, senão você não estava aqui. Se você não acreditasse que eu posso salvar todo mundo aí com o meu sacrifício, você não estaria aqui me perturbando. E todo dia, ele não brinca, né? Ele não brinca de ser inimigo. Todo dia ele acorda, como a gente brinca, né? Virado nos 30, vou derrubar hoje. Mas se ele estiver alicerçado na fé, estiver com o amor de Deus sempre na frente, estiver sempre estudando a palavra, buscando todo santo dia a comunhão com Cristo, ele sabe que vai perder. Ele tem certeza que vai perder. Ele só insiste, né? Mas ele tem certeza. Então a gente tem que sempre procurar a verdade, irmãos. A gente sempre tem que ter o amor pelo próximo. Era isso que o João queria. Amar o próximo. Não se desvirtuar da verdade do Senhor. Não se deixar levado pelas falsas doutrinas. Por isso que a gente tem que sempre procurar, sabe, estar aqui numa classe de estudo, estar num culto, frequentar um seminário, sabe, comprar uma boa Bíblia de estudo para você não ser pego de surpresa. Porque quando você for se apresentar com o Senhor, você não pode dizer, Senhor, eu não sabia. Como não sabia? Deixei lá o pastor André, deixei lá um seminário, tinha os cultos, terça e domingo, inclusive deixei 3 cultos, sabe? Deixei programas na televisão, tem aplicativos, tal. Eu fico imaginando a conversa com o Senhor naquele dia. Mas, Senhor, mas aqui, como que tem louvor, tem pessoal missionário na sua porta, tem os evangelistas, como você não conheceu a minha verdade? Como você não pôde dizer que a verdade não te alcançou? Pô, te amei tanto que eu mandei tudo isso. É igual aquela velha brincadeira, né? A cidade estourou a barragem e o rapaz, não, Jesus vai me salvar. Aí veio o barco, veio o cavalo, veio o helicóptero, ele morreu e falou assim, Senhor, mas te mandei um cavalo, um barco, um helicóptero, você não quis? O que eu poderia fazer? A mesma coisa, a gente na busca da verdade. A verdade está na nossa frente. O livre-arbítrio de você não querer a verdade existe, mas custa caro, né? Perder a salvação, só aquele grande dia se encontrar. Eu digo assim que sucesso para mim, fama, é naquele de grande dia Deus me chamar pelo meu nome. Não eu ter um belo escritório, não eu ter um belo carro me esperando aí fora, ter um belo apartamento, um anel de ouro. Não, é naquele grande dia, Cris, vem comigo. André, Flávio, vocês são meus filhos, pode entrar, a casa é sua. Senta na melhor mesa aí que eu já vou te servir. Isso é sucesso. Isso é lembrança. Isso é viver a verdade. É naquele grande dia Deus te olhar no olho, te chamar pelo teu nome, chamar de filho. Como João encontrou a pequena igreja lá que ele direcionou a mensagem, falou, estou feliz. Tem alguém que ainda está pregando o amor de Cristo. Deixa eu ver. Então, meus irmãos, reconhecer a graça que Deus tem por nós, acho que é o primeiro grande passo da gente viver a verdade. Reconhecer que todo dia pela manhã, todos os dias quando vai dormir, a gente vai colocar nossa cabeça no travesseiro, conversar com o Senhor, porque a oração é isso, né? É você conversar Deus como Ele é, nosso amigo, nosso pai, nosso irmão. Então, quando você for colocar seu travesseiro, você lembrar que durante todo o dia Deus te livrou de algum problema, de algum perigo, que Ele teve misericórdia com a tua vida, em algum momento que você errou, que você não viveu a verdade que você pregou.
que você se arrependeu de não ter mostrado a verdade que você pregou e que você deixou de algum momento de amar seu próximo como você deveria amar, você se ama. Então você tem que ter ideia que no final do dia Deus teve misericórdia com você. Que você foi dotado de uma graça de amanhã pela manhã estar vivo novamente, amanhecer, olhar você no espelho e falar: ele acredita ainda em mim. Estou aqui olhando para mim mesmo. Então hoje eu vou lá fora vencer esse leão e vou pregar a verdade. Vai ser difícil? Demais. É impossível? Nunca. Vai doer? Também. Mas a gente tem que acreditar primeiramente que Deus nos dotou de uma capacidade de entendimento do livre-arbítrio para a gente escolher o quê? A verdade. Porque viver na mentira é fácil? É. Mas quando a verdade nos confronta, nos é colocada a verdade de Cristo, você fala assim, tem que parar, né? Vamos mudar essa rota? Ele me ama, e eu tenho que adorar Ele. Porque eu sempre digo, eu aceitei Jesus, eu sempre digo, sempre ao contrário, Ele me aceitou, sendo perfeito, imperfeito, Ele me aceitou. Aliás, perfeito não existe, mas Ele me aceitou do jeito que eu cheguei para Ele, há mais de 20 anos atrás. Senhor, eis-me aqui. Entra. Senta aí, vamos conversar. A partir de hoje, lembre-se, não é mais sou eu, é o eu sou. Eu sou o teu Salvador, eu sou a tua verdade, eu sou o teu amor, e eu quero que você transmita isso para o mundo. Obrigado a todos, que Deus abençoe mais uma vez a oportunidade. Obrigado, pastor André, e que nas próximas aulas a gente conheça um pouco mais dessa epístola, que é maravilhosa, que a gente possa conhecer cada vez mais a verdade. E lá na frente, quando a gente for estudar as falsas doutrinas, os falsos mestres, a gente possa, ao final desse estudo, estar mais convicto do amor de Deus, da verdade que seguimos, que pregamos, e estamos convictos que a gente não vai de forma nenhuma se aproximar das falsas doutrinas.